Fala, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investidor Inteligente. O meu nome é Vitor Litenta e no vídeo de hoje eu trouxe os 4 investimentos mais adequados para quem é iniciante e ainda não começou a investir. E o último desses investimentos é um investimento que eu gosto muito, que inclusive é a minha maior posição na carteira e que eu tive os meus maiores ganhos. Então fica aqui comigo até o final para descobrir quais são os 4 melhores investimentos para quem é iniciante. Mas antes de a gente começar a trazer o assunto do vídeo, eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você gosta, as pessoas que você se importa, que você acha que devem aprender sobre esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, porque eu vou trazer vídeos como esse todos a semana. Então bora pro vídeo. O primeiro investimento da nossa lista é a caixinha do Nubank. E o que seria essa caixinha? É um produto de investimento da renda fixa que tem a nomenclatura de RDB. Recibo de depósito bancário. E o que seria um recibo de depósito bancário? Ele funciona como um CDB. Você está emprestando o seu dinheiro para uma instituição financeira, que nesse caso é o Nubank, para que ele rentabilize esse seu dinheiro e lhe devolva com um acréscimo de juros. Mas quais as características desse produto de investimento? Eu vou focar aqui nas principais, que é sobre a liquidez, segurança e rentabilidade. Mas antes de a gente falar especificamente sobre essas 3 características, deixa eu falar uma coisa importante. Nós estamos aqui falando sobre a caixinha de reserva de emergência do Nubank, que é basicamente a primeira que lhe é disponibilizada quando você tem acesso a esse benefício. E essa caixinha de emergência, ela tem uma diferenciação em relação às demais. Ela tem resgate imediato do seu capital, caso você solicite. Ela não tem restrição de horário e ela nem tem restrição de dia. Então, se você quiser sacar o seu dinheiro, você pode sacar independente de qual seja a circunstância. Ou de madrugada, ou um domingo, ou um feriado, não importa. Já as outras caixinhas de Nubank, que são criadas após a criação da primeira, elas têm resgate de mais um. Então, você só pode sacar no dia útil seguinte à solicitação. Lembrando que caso seja um sábado ou um domingo, o dia subsequente, você só poderá sacar na segunda-feira. Então, é importante que vocês tenham em mente que tudo que eu vou falar aqui é sobre a caixinha de reserva de emergência e não das demais caixinhas de Nubank. Voltando a falar sobre as 3 características. Primeira delas, liquidez. Como eu já adiantei, a caixinha de reserva de emergência ela tem liquidez diária e resgate imediato. Então, no momento que você solicitar o seu capital, você vai ter ele de volta, independente de qual seja o horário e qual seja o dia. E para mim, essa é a maior vantagem da caixinha de emergência, porque além do seu dinheiro ficar guardado sendo rentabilizado diariamente, você pode sacá-lo a qualquer momento que você quiser. No que diz respeito à rentabilidade, aqui nós temos uma rentabilidade atrelada ao CDI, que é basicamente a taxa básica de juros dos bancos. E qual é o valor desse CDI? Hoje, o CDI está em 11,65% ao ano, pouco menos de 1% ao mês. Enquanto o seu dinheiro estiver disponibilizado nesse produto de investimento, ele vai ter rentabilidade de 11,65% ao ano. Para ficar mais fácil de entender, deixa eu trazer um exemplo com números. Imagine que você tem R$1.000 e que você vai colocar esses R$1.000 na caixinha de reserva de emergência do Nubank. Imagine também que você vai deixar esse valor por 12 meses e que a rentabilidade durante esse período vai ser de 11,65%. Ao final do ano, esses seus R$1.000 eles teriam sido acrescidos de R$116,50, que são justamente os 11,65% da rentabilidade do CDI. Óbvio que esse valor ele é bruto. Você precisaria descontar os 20% de valor do imposto de renda sobre os R$116, que daria mais ou menos R$94 de rendimento. Então, ao final do ano, você teria R$1.094 ao invés daqueles 1.000 que você tinha quando você fez o investimento. Por fim, vamos falar sobre a segurança. Será que é seguro alocar meu capital nesse produto de investimento? E aqui vai muito da sua análise sobre aquele determinado produto de investimento e sobre qual é a instituição financeira que está lhe disponibilizando. Eu, particularmente, gosto muito do Nubank e a minha reserva de emergência está alocada justamente nesse produto. Isso se dá por conta de 2 fatores. O primeiro deles é porque das análises que eu fiz do banco, eu achei ele um banco muito sólido. Afinal de contas, é o 4º maior banco do Brasil. Além disso, também existe a proteção do FGC para esse produto de investimento. É o Fundo Garantidor de Crédito. Ele me protege em caso de falência da instituição financeira em valores de até R$250 mil. Então, o somatório de todos esses fatores tornam a caixinha do Nubank um investimento seguro. Mas como é que eu faço para ter acesso a essa caixinha do Nubank? Você precisa ter conta no Nubank. Então você precisa baixar o aplicativo, fazer um cadastro, abrir sua conta e a partir daí, olhando no aplicativo, você vai ter o programa Caixinhas.
Aderindo a esse programa Caixinhas, que é uma coisa extremamente fácil e descomplicada, eles vão disponibilizar a caixinha de reserva de emergência e aí sim você já está apto a fazer o seu primeiro investimento. O segundo produto de investimento da nossa lista é conhecido como o produto de investimento mais seguro do Brasil. É o famoso Tesouro Direto. O Tesouro Direto é basicamente um programa que foi criado pelo governo em parceria com a B3, que é a Bolsa de Valores brasileira, para permitir que títulos públicos federais pudessem ser vendidos para pessoas físicas de maneira 100% descomplicada e online. Mas como é que funciona investir em títulos públicos federais? Lembram que lá no começo, sobre a caixinha, eu expliquei que no caso do investimento no banco, você estava emprestando dinheiro para o Nubank para ele rentabilizar e te devolver com juros? Pois é, aqui funciona de maneira similar, só que você está emprestando o seu dinheiro para o governo. E aí o governo vai rentabilizar teu dinheiro e vai te devolver com um acréscimo de juros. E é por isso que esse investimento é conhecido como o mais seguro do Brasil. Porque você está basicamente emprestando seu dinheiro para o governo. E a chance de dar qualquer tipo de problema para o governo não te devolver o seu dinheiro, ela é muito baixa. Em última análise, ele poderia simplesmente imprimir mais dinheiro e te devolver. E quais são as características desse produto de investimento? A questão da rentabilidade, da liquidez e da segurança. Eu vou explicar cada uma delas detalhadamente, mas antes disso eu preciso fazer outra consideração que é extremamente importante. Quando você vai investir no Tesouro Direto, existem muitos produtos que são disponibilizados. O Tesouro Selic, o Tesouro Prefixado, o Tesouro IPCA, o Tesouro Educa Mais. Então são muitas modalidades diferentes de investimento. Para esse vídeo, eu vou estar me focando especificamente no Tesouro Selic, porque ele vai ser um produto de investimento que vai ter uma liquidez diária, que vai ter uma rentabilidade baseada na Selic e que é mais fácil de entender. Focando agora nas características desse produto de investimento, vamos começar falando sobre a liquidez. Aqui é um ponto de atenção, porque existem algumas regrinhas que vocês precisam observar para acabar não se prejudicando. Diferente da caixinha de Nubank, que você pode solicitar o resgate do seu dinheiro a qualquer horário do dia, e independente se é dia útil ou não, no Tesouro Direto as coisas funcionam um pouco diferente. Então, se você solicitar o resgate do seu dinheiro, é possível que você receba no mesmo dia, mas somente se for dia útil e se você fizer a solicitação até no máximo 1 hora da tarde daquele dia. Caso você passe desse horário ou você faça essa solicitação em um dia de sábado, domingo ou feriado, aí esse resgate só vai ser processado no dia útil subsequente à data da sua solicitação. Então, se, por exemplo, você fizer um resgate na sexta-feira de meio-dia, você vai receber esse dinheiro ainda na própria sexta-feira. Agora, se você solicitar esse resgate na sexta-feira, 2 horas da tarde, você só vai receber esse valor na segunda-feira. E qual é a rentabilidade que eu vou ter se eu investir no Tesouro Selic? Aqui, pessoal, a rentabilidade que você vai ter vai ser atrelada à taxa básica de juros do país, que é a taxa Selic. Daí porque o nome Tesouro Selic. A rentabilidade da Selic hoje está em 11,75% ao ano. Então, qualquer capital que você investir no Tesouro Selic, você vai ter, nesse momento, essa rentabilidade. Mas como é que eu faço para investir nesse produto de investimento? E é muito simples, pessoal. Você tem duas opções. Ou você pode ir direto no site do Tesouro Direto, e lá vai ter um passo a passo te explicando como é que faz isso. Você pode simplesmente acessar por meio da sua corretora. Então, a minha corretora é a XP. Lá existe uma aba específica de Tesouro Direto, onde eu consigo acessar todos aqueles produtos que eu citei antes. Tesouro Direto, Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA, Tesouro Educa Mais. E na aba de consulta, você vai pesquisar Tesouro Selic e vão aparecer as opções. E aí você vai poder fazer o seu investimento. E uma coisa que é bem importante de falar é que você consegue investir nesse título com menos de R$150. Até porque o objetivo do Tesouro Direto é justamente ser acessível para as pessoas físicas. O terceiro produto da nossa lista de investimento são as LCI e as LCA, as famosas letras de crédito imobiliário e as letras de crédito do agronegócio. Nos últimos 2 produtos de investimento, eu comentei sobre a rentabilidade, sobre a segurança e sobre a liquidez. Nesse aqui, nós também vamos comentar sobre esses últimos 3, porém, vamos adicionar mais um, que vai ser os impostos. E é extremamente importante que vocês foquem no que eu vou falar aqui para vocês. Mas o que são essas tais letras de crédito imobiliário e do agronegócio? São basicamente títulos da renda fixa, cujo objetivo é investimento nos setores imobiliário e nos setores do agronegócio. E como é que funciona isso? Lembra que quando eu expliquei lá no começo sobre a caixinha do Nubank, eu expliquei que você estava emprestando dinheiro para o banco, para que ele rentabilizasse e te devolvesse. E posteriormente eu expliquei que no caso do Tesouro Direto você estava emprestando dinheiro para o governo, para que ele rentabilizasse e te devolvesse com juros. Pois é, aqui é similar.
pois você vai estar emprestando o seu dinheiro para o banco, instituição financeira, para que ele financie iniciativas no setor imobiliário e no setor do agronegócio. Então é basicamente emprestar o seu dinheiro para uma instituição financeira para que ele rentabilize nesses dois ramos e te devolva com um acréscimo de juros. É seguro alocar o meu capital nesses dois produtos de investimento? E a resposta é sim. Esses produtos são produtos da renda fixa que contam com a proteção do FGC, que te protege em caso de falência da instituição financeira. Falando agora sobre a liquidez, aqui nós temos um ponto de atenção. As LCI e as LCA, diferente dos primeiros dois produtos que eu citei aqui no vídeo, elas têm um diferencial. Elas possuem um prazo de carência para você poder resgatar o seu dinheiro. Como assim um prazo de carência? Quando você aloca o seu capital em um LCI, você só pode tirar o seu capital depois de um determinado período. Isso porque esse tipo de produto de investimento demanda que o seu capital fique parado até um determinado período para que você possa tê-lo de volta com o acréscimo de juros. Mas como que eu sei por quanto tempo que o meu capital vai ter que ficar indisponibilizado naquele investimento? Na hora que você procura na sua corretora LCI e LCA, vai aparecer nas informações do produto qual é o prazo de carência. E é baseado nesse prazo de carência que você vai saber quando é que você vai poder mexer no seu dinheiro. Mas por que é interessante eu alocar meu capital nesses dois produtos especificamente? E é nesse ponto que vem o grande benefício das LCI e dos LCA. Tanto o setor imobiliário quanto o setor do agronegócio são setores que recebem incentivos do governo. Então, consequentemente, eles são isentos de imposto de renda. Ou seja, a rentabilidade do seu produto de investimento, a LCI e da LCA, também é isenta de imposto de renda. Isso nos leva para a terceira característica desse produto de investimento, que é a rentabilidade. Como é que funciona a rentabilidade nas LCI e nas LCA se elas são isentas de imposto de renda? Aqui não é comum encontrarmos LCIs e LCAs com rentabilidade de 100% do CDI. Na verdade, é muito mais comum encontrarmos rentabilidade de 89%, 90%, 91%. Existem algumas com rentabilidades superiores. Eu, por exemplo, se eu não me engano, eu tenho uma LCA com 99% de rentabilidade do CDI, mas é muito mais comum você encontrar com rentabilidades menores. E aí você me pergunta, mas por que é mais vantajoso investir no LCA ou no LCI de 90% do CDI, se eu posso, por exemplo, investir em um CDB que me rende 100% do CDI? Por conta da isenção do imposto de renda. Lembre-se que apesar do CDB ser 100% do CDI, você vai ter que descontar o imposto de renda. Então, quando você fizer o desconto desse imposto de renda, o valor ele vai ser inferior à rentabilidade da LCI e LCA. Isso acontece todas as vezes, porque se for assim, é muito melhor investir só em LCI e LCA. Não, depende do prazo que a gente vai investir. E por que eu digo isso? A alíquota de imposto de renda nos investimentos ela é regressiva. Então, como é que funciona? Ela começa com 22%, depois ela vai para 20%, depois ela vai para 17,5%, por fim ela vai para 15%. Essa diminuição dessa alíquota, ela se dá conforme o tempo passa e o investimento está lá. Quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro rendendo naquele CDB, menor vai ser a alíquota de imposto de renda que você vai pagar no final. Se você tirar, por exemplo, dos primeiros 60 dias, você vai pagar 22,5% de imposto sobre o valor da rentabilidade. Agora, depois de 720 dias, você vai pagar só 15%. Então, existe um cálculo que você faz que, a depender da rentabilidade da LCI e da LCA e a depender da rentabilidade do CDB e do prazo que você deixa, pode ser mais vantajoso a LCI e a LCA, como também pode ser mais vantajoso o CDB. De maneira geral, a LCI e a LCA elas costumam ser muito mais vantajosas para investimentos cujos objetivos são de curto e médio prazo do que de longo prazo, justamente por conta da isenção de imposto de renda. Então, se você tem um dinheiro que você quer investir para um objetivo de curto e de médio prazo, ou seja, 3 meses, 6 meses, 1 ano, na maioria dos casos é muito melhor você alocar em um desses dois produtos, LCI ou LCA, do que no CDB. Mas tudo depende do cálculo que eu falei para vocês antes. Eu vou deixar um cálculo de exemplo desse aqui na tela, porque na prática, se eu fosse montar aqui, ia demorar muito tempo, mas eu acredito que com o cálculo vocês vão conseguir compreender bem a ideia que eu estou passando aqui para vocês. Mas se eu quiser investir em LCI e LCA, onde é que eu acho esses investimentos? Novamente, na sua corretora. Você vai pesquisar na aba de renda fixa por esses dois produtos e você vai analisar todos aqueles critérios que eu expliquei. Carência, vencimento, rentabilidade, qual é o investimento mínimo e vai decidir se vale a pena ou não alocar o seu recurso naquele produto de investimento. Chegamos no quarto e último produto de investimento da nossa lista, que são os fundos imobiliários. Diferente dos primeiros três, agora nós estamos falando sobre renda variável, ou seja, aqui a exposição ao risco ela é maior e nós não contamos com aquelas ferramentas de proteção patrimonial
que os primeiros 3 possuíam. Mas calma, isso não significa que você deve ter medo da renda variável. Da mesma maneira que a exposição ao risco aqui ela é muito maior, o potencial de valorização dos ativos financeiros da renda variável é infinitamente maior do que da renda fixa. É só lembrar que os principais milionários e bilionários do mercado financeiro ficaram ricos justamente investindo em ativos da renda variável. Além disso, de todos os ativos da renda variável, os fundos imobiliários costumam ser o que sofrem menos com oscilações. Existe sim o risco e existem as oscilações, como em qualquer produto da renda variável, mas aqui as oscilações elas são proporcionalmente muito menores do que no mercado acionário, por exemplo. Mas o que seriam esses fundos imobiliários? É simples, são fundos de investimento cujo objetivo é investir no setor imobiliário. Mas como é que funciona para esse fundo investir nesse segmento? Eu vou explicar, mas antes disso eu vou dar um exemplo. Vou fazer uma analogia, para que quando eu explique, vocês já compreendam a ideia central que eu estou passando para vocês. Imaginem que tem 10 amigos meus que querem comprar imóveis para colocar para alugar e viver com a renda desses imóveis. Mas nenhum deles tem condição de, sozinho, comprar esses imóveis. Aí eu tenho uma ideia. Eu chamo os 10 e digo, me deem cada um a aporte inicial, o valor que vocês têm para comprar esse imóvel. Eu vou juntar o valor dos 10 e eu vou comprar esse imóvel. E eu vou colocá-lo para alugar. Não se preocupem que toda a gestão administrativa quem vai fazer sou eu. Então eu que vou procurar inquilinos, eu que vou tratar com o inquilino, eu que vou cobrar o inquilino em caso de inadimplemento, eu vou enviar relatórios para vocês, eu vou cuidar de toda a parte gerencial do negócio. A única coisa que vocês vão fazer nessa relação é o aporte inicial. E aí futuramente vocês só vão viver de receber a repartição proporcional do que cada um de vocês investir nesse imóvel. E aí eles concordam, me dão o aporte inicial, eu compro esse imóvel, coloco para alugar e passo a fazer o gerenciamento. Todo mês, quando eu recebo o aluguel, eu reparto para cada um deles na proporção do que cada um pagou naquele determinado imóvel. Essa analogia que eu trouxe para vocês retrata exatamente o funcionamento de um fundo imobiliário. Só que nos fundos, quem faz a gestão desses imóveis é uma empresa, que se chama gestora. Ela é a responsável por fazer toda a área administrativa. E, obviamente, para isso, ela é remunerada com um pedaço do capital que é proveniente dos aluguéis dos imóveis do fundo. Mas como é que eu faço para investir em um fundo imobiliário? É muito simples, pessoal. Muito mais simples do que vocês imaginam. Vocês lembram da analogia, quando eu disse que eu era responsável por buscar os meus 10 amigos para poder juntar o capital deles e comprar os imóveis? Aqui, a empresa ela faz o mesmo papel. Só que ela não precisa ir nas pessoas individualmente para poder adquirir esse dinheiro. Elas emitem no mercado as famosas cotas, que são as menores partes de um fundo imobiliário. E essas cotas, elas são disponibilizadas para que as pessoas possam comprar, e aí com o valor da venda dessas cotas, ou ela compra imóveis para poder colocar para alugar, ou ela mesmo os constrói. Mas onde é que eu encontro essas cotas para poder comprá-las? No mesmo local de todos os outros investimentos desse vídeo, na sua corretora, no seu home broker. Se você abrir a sua corretora na aba de renda variável e você procurar por fundos imobiliários, você vai encontrar as cotas. Mas qual é o preço dessas cotas? Existem diversos tipos de preço. Nós temos cotas de menos de R$10, como por exemplo R$ 7,50, R$ 8, como também temos cotas de R$1.000, de R$2.000. Vai depender de qual é o fundo que você está analisando. E a partir disso, você vai poder colocar na sua estratégia aquele determinado fundo para analisar e decidir se você quer de fato investir naquele determinado produto de investimento. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Eu não estou aqui para te dizer que você deve comprar ou deve vender qualquer tipo de ativo financeiro. Eu estou apenas aqui para lhe mostrar que existem possibilidades de, estudando, você começar a investir, tendo iniciante e tendo pouca quantia de dinheiro. Esclarecido isso, eu vou trazer 2 exemplos de fundos imobiliários que estão na minha carteira, que me trouxeram retornos extremamente positivos e que, além disso, são muito acessíveis, que custam na faixa de R$10. Um deles é o MXRF11, um fundo com a maior quantidade de cotistas do Brasil. E o outro é o GALG11, que é um fundo de tijolo que hoje você consegue comprar com aproximadamente R$ 9,20. Mas como é que eu faço para escolher um fundo imobiliário ou para decidir se de fato eu quero colocá-lo ou não na minha carteira de investimentos? Aqui, pessoal, existe um ponto de atenção. Antes de adquirir qualquer produto da renda variável, é importante que você estude bem aquele produto para você entender se ele se adequa e se ele se encaixa na sua estratégia de investimento. Certo, mas como é que eu faço para estudar esse fundo imobiliário? Porque no caso dos ativos da renda fixa que eu citei aqui antes, no próprio home broker, na própria corretora, você tinha acesso às informações do investimento. Então você via liquidez, você via segurança, você via rentabilidade.
E no caso do fundo imobiliário, onde eu encontro as informações para poder estudá-lo? Existem duas boas maneiras de você analisar o fundo imobiliário. E essas maneiras são complementares, você precisa fazer as duas. A primeira delas é analisar o RI desse fundo imobiliário. Mas o que seria esse RI? É a relação com investidores desse fundo. É um site onde são disponibilizadas todas as informações do fundo para que os investidores possam ler. Mas onde é que você encontra esse site? Obviamente, no Google. Você vai jogar no Google o nome do fundo imobiliário, por exemplo, Galg11, e vai escrever RI. E aí você vai ser direcionado para esse site. Uma vez que você está no RI, você vai procurar um documento chamado relatório gerencial. Nesse relatório se concentram todas as informações daquele fundo imobiliário que você está querendo pesquisar. Então você vai ter informações, por exemplo, do setor, se ele é logístico, se ele investe em lajes corporativas, se ele é um fundo de papel. Você vai ter informações sobre os imóveis, então quantos imóveis ele tem, onde estão sediados os imóveis, qual é o valor de cada um dos aluguéis. Você vai ter informações sobre a gestora, você vai ter informação sobre o endividamento do fundo, se ele tem dívida, se ele não tem. Então é nesse relatório gerencial que você vai encontrar tudo que você precisa saber sobre aquele fundo imobiliário. A segunda maneira são os indicadores fundamentalistas de um fundo imobiliário. E esses indicadores você vai encontrar em sites que trazem informações sobre produtos de investimento. Então, por exemplo, no Investidor 10 você encontra essas informações, no Status Invest, no Funds Explorer, no Fundamentos. Em todos esses sites você vai colocar o nome do fundo e você vai ter acesso a diversas informações. Então, preço sobre BP, que é o valor patrimonial, você vai ter informação sobre a quantidade de cotas, quantas cotas foram emitidas. Você precisa analisar essas informações em complemento ao RI. Uma vez que você fez a análise de todas essas informações, aí sim você pode decidir se você vai ou não comprar aquele determinado produto de investimento. Chegamos ao final desse vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se este vídeo te agregou de alguma forma, se eu te ensinei alguma coisa de útil, eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe com sua família e com seus amigos, se inscreva e ative as notificações, porque eu vou estar trazendo vídeos como esse todas as semanas. Obrigado e até o próximo vídeo, pessoal.